Está começando mais um Talk da Saúde Cash. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, principalmente para você, que vive pulando o seu treino. Preste atenção aqui que a gente vai falar de treinamento de força e qual a sua relevância, qual a sua importância na performance. Então a gente trouxe aqui o Diego hoje para contar a importância do treinamento de força, por que eu tenho que fazer, né? Nos explicar os benefícios e como a força vai ajudar nossos objetivos. Fui convidado aí para falar sobre um assunto que me desperta muito interesse, muita paixão, que eu tenho me dedicado aí de forma integral aí nos últimos anos, que é o treinamento de força, principalmente voltado para a performance. Porque no meu ponto de vista, deveria ser a mesma ênfase, né? A mesma abordagem de treinamento, os mesmos estudos deveriam ser similares, né? Entre o fitness e a performance, né? Mas infelizmente a gente vê algumas práticas no fitness que são bastante dissonantes, né? Das práticas voltadas para a performance, o que é um equívoco, na minha opinião. Mas no ponto de vista, né, da nossa linha de pensamento da Transformance, que é a nossa marca, é que o treinamento das pessoas normais não deveria ser diferente dos atletas de alta performance, guardadas as devidas proporções. E numa perspectiva que, com o atleta, nós temos que especializar para aquela modalidade em especial. Enquanto para o indivíduo normal, não atleta, que não compete, nós devemos ter um foco mais como um atleta generalista, ou seja, treinar nele a performance para todas as habilidades naturais do ser humano, né, e deixar esse indivíduo pronto para performar em qualquer situação seja por diversão, seja por situação emergencial, né? A população sofre muito com dor, grande parte da população deixa de fazer os exercícios que causam um imenso prazer e abre mão de fazer isso porque acham que é normal sentir dor e acham que é normal abrir mão de uma pelada de final de semana, às vezes por atribuir a velhice, atribuir que é natural do processo de envelhecimento ou que uma lesão seria inevitável, enquanto não é verdade. Se essa pessoa for treinada corretamente, ela vai continuar fazendo ali aquela pelada de final de semana ou aquela outra atividade física como forma de lazer, que tem um impacto bem importante aí para a qualidade de vida ao longo dos anos aí do envelhecimento. Isso é bem comum, né, Rosnão? Mas é assim mesmo, estou ficando mais velha, não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo, isso eu escuto bastante. Mas eu quero sua ajuda para a gente começar pelo básico, para você explicar para a gente o que é treinamento de força, por favor. Certo. Bom, a força é uma condição sine qua non para o movimento acontecer. Então, tirando a força da gravidade, a única forma de nós nos movimentarmos é aplicando força de reação do solo. Quanto mais força o indivíduo é capaz de produzir, dentro de um contexto que ele consegue aplicar essa força nas atividades da vida diária dele, maior a qualidade de vida, maior a autonomia. Menos ele vai se desgastar para realizar todas as atividades, ele não vai sofrer com dor, não vai sofrer com exaustão praticando essas atividades. Então, força é uma condição extremamente necessária para a gente viver no planeta sob a ação da gravidade, onde a gente tem que produzir força de reação do solo para poder se movimentar, para poder deslocar objetos e fazer as atividades mais básicas da nossa vida. Queria perguntar se eu só consigo treinar força de fato usando máquinas ou é possível fazer um treinamento com peso corporal? Não precisa da máquina para treinar força e nós não devemos começar treinando nas máquinas na perspectiva de nos prepararmos para treinar depois de pesos livres. Legal. Então vou dar um exemplo bem claro aqui. Por algumas vezes eu peguei praticantes de musculação e aí você pede para a pessoa fazer um agachamento com peso corporal e ela não consegue se equilibrar. Tende a cair para trás, seja por uma restrição de mobilidade no tornozelo, mas principalmente por controle motor mesmo, né? Por não conseguir equilibrar o centro de massa sobre a base do suporte. E aí você vai fazer uma anamnese sobre como que essa pessoa treinava, fazia muito agachamento no Smith, fazia muito agachamento no Hack Machine, né, onde a pessoa faz o agachamento apoiado e o centro de massa ele fica posterior em relação à base de suporte. Então, se a vida inteira eu precisar me apoiar numa mesa para baixar, para pegar uma caneta do chão, quando eu não tiver essa mesa para me apoiar, eu vou ter dificuldade, né? Provavelmente eu vou cair. E o que não faz o menor sentido, né? Porque nas atividades da vida dela, ela vai precisar se equilibrar para poder tirar um objeto do chão, para fazer qualquer esporte, ou para fazer uma trilha no final de semana, que seja. Então, na verdade, a máquina pode ter oferecido algum benefício. Por exemplo, de aumentar a massa de músculo esquelético e, consequentemente, reduzir a massa gorda, né? O percentual de gordura corporal, o combate ali ao aumento do sobrepeso, então você combate diretamente ali o desenvolvimento de algumas comorbidades. Então, alguns benefícios sim as máquinas oferecem, mas no que diz respeito à performance, seja das atividades da vida diária ou da performance da prática de alguma desportiva, e no que diz respeito à redução do surgimento de dores ou prevenção de lesão, o treinamento com máquina ele não ajuda e pode ser até contraproducente. O treinamento em máquina ele deve ser visto como complementar, e não o seu treinamento de força todo ser baseado em máquina.